Amém. Quero deixar claro para o pastor Roberto que eu não combinei isso com os jovens, tá? Não me bota de banco, por favor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É muito bom estar aqui, é sempre uma boa responsabilidade. Eu olho essa igreja cheia de pessoas capazes, pessoas cheias do Espírito Santo, e eu estou aqui. Eu me sinto o menor da casa, mas de uma forma boa, por olhar vocês e ver que todos que estão aqui são pessoas de Deus, e graças a Deus por isso. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é um tema muito importante para nós enquanto cristãos, mas enquanto seres humanos. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em João 3, 16 e 17, um texto que não é muito conhecido, né? Então vou pedir que coloque aqui, por favor. O tema dessa mensagem é alcançados pelo amor e salvos pela graça. Ô mulher, porque Deus amou o mundo de tal maneira, por favor, me acompanha, gente, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto, ele está falando de uma fala de Jesus a um cara que era muito inteligente. E a igreja pode se assentar. Tá vendo? Eu estava na minha cabeça, eu não vou dessa vez esquecer, eu sempre esqueço. E se eu não falar, a igreja vai ficar em pé, porque vocês são maravilhosos. E é sempre o Alexandre ou a Bia que me lembra. Como eu não estava olhando para a Bia, o Alexandre me salvou, graças a Deus. Mas essa fala de Jesus ela é muito importante, dirigida a um cara que era muito inteligente, um camarada que, à vista das pessoas, não precisava mais aprender nada. Nicodemos estava ali ouvindo o próprio Cristo. E para ele essa fala parecia um pouco confusa. Ele tentava entender, mas mesmo com toda a sua sabedoria não conseguia. Porque a sabedoria por si só não é suficiente para entender aquilo que o Evangelho nos oferece. Porque o que o Evangelho nos oferece é o amor de Cristo. E o texto deixa claro que, em primeiro lugar, Deus nos amou. Antes de todas as coisas, Ele nos amou. E por conta desse amor, Ele entregou o seu Filho. Ou seja, o amor primeiro, depois a graça que nos alcançou. E é importante entendermos isso, esse maravilhoso relato de João, porque o amor passa despercebido. Muitas vezes olhamos para os dons e eles parecem mais interessantes. Falar em línguas, curar, ministrar uma palavra bonita, com uma boa oratória, mas a Bíblia deixa claro que sem o amor, essas palavras, esses dons, eles não têm valor algum. E voltando para a vida de Cristo, que é o nosso alvo, é aquele a quem nós almejamos reproduzir os comportamentos, reproduzir as falas. Ele passou por esse mundo e ele se relacionou com várias pessoas que já tinham se relacionado com outras pessoas. Ele passou por vários lugares onde várias outras pessoas já haviam passado. Ele ensinou em lugares que várias outras pessoas, vários outros mestres já haviam ensinado. Então, o que difere esse camarada de todas essas outras pessoas, desses mestres que já ensinavam? O amor. Talvez você tenha pensado, não, o que difere Jesus desses caras é que ele era de fato 100% Deus. E você não está errado, porque ele de fato era 100% Deus. Mas quando o amor entra na jogada, e um amor incondicional, que é o amor de Deus por nós, é impossível que não haja diferença. Porque o amor que nós conhecemos de nós mesmos é um amor condicional. Ou seja, você faz para mim e por isso eu amo você. O amor de Deus por nós não precisa complementos. Ou seja, eu não preciso estar aqui em cima para que Deus me ame. Por si só, a sua existência, a sua essência é amor. E Ele me ama.
mesmo sem que eu mereça. Então, agora que a gente começou a entender um pouco da essência desse Deus, que está muito bem descrita lá em 1 João 4,8, que diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando Jesus passou por esse mundo, por essa terra onde nós pisamos, ele tinha uma missão. E a missão dele envolvia pessoas como eu e você. E para isso, ele teve que se desfazer da sua glória. Precisou andar por aqui como um de nós. E enquanto esteve aqui, ele reuniu um grupo de pessoas, tão pecadoras quanto eu e você, pessoas que precisavam da sua graça tanto quanto eu e você, e isso foi intencional. Para que ninguém depois falasse: ah não, mas ele só escolheu os super-heróis, ele só escolheu aqueles que não tinham falha, ele só escolheu quem não precisava de correções. Muito pelo contrário. E a Bíblia não esconde nada disso, também de maneira intencional. E o que Jesus fez foi imprimir a sua identidade nessas pessoas, através do amor. Ele começa a ensinar, mas não só ensinar palavras, porque as palavras se perdem, mas o amor, ele marca profundamente a vida das pessoas, e ele escolhe pescadores, cobradores de impostos, pessoas que são à luz da sociedade, à vista da sociedade, pessoas excluídas, pessoas que não têm valor. Mas quando ele começa esse trabalho de imprimir a sua identidade nessas pessoas, ele começa a gerar uma transformação. E a transformação gerada por amor é uma transformação genuína. Perdão? Eu só fico olhando aqui, mas não entendo nada. Então é uma transformação genuína. É uma transformação que, quando o Senhor toca no meu coração, no seu coração, eu não preciso me preocupar com aquilo que o mundo me falou que eu era. Eu não preciso me preocupar com aquilo que a sociedade definiu que eu era. Porque aquilo que Cristo diz que nós somos é muito mais valioso e importante. E é a isso que nós devemos nos apegar. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que todas as coisas que nós podemos fazer nesse mundo até são bem legais, mas que a falta de amor nelas transforma essas coisas em simples coisas. Eu poderia falar a língua dos anjos, a língua dos homens, se não tivesse amor, não serviria de nada. E essa graça e esse amor que Jesus pregava era simplesmente a manifestação visível do poder e do amor de Deus por nós. Quando Jesus desce a esse mundo, ele desce com a missão de mostrar a nós que o nosso relacionamento com o Pai havia sido rompido, quebrado pelo pecado. E que para que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado, um preço teria que ser pago. Um preço de sangue, que Ele não hesitou em pagar. E Ele morreu por nós. Mas sabe qual é o melhor? Lembra daqueles camaradas que eu estava falando? Onde Ele estava imprimindo a sua identidade, o seu amor, o seu caráter. Eles continuariam a missão do Pai. E a importância do amor é gerar, criar, expandir, forjar. O amor é um sacrifício, mas não é um sacrifício de perda, um sacrifício de ganho. Cristo ganhou aquelas pessoas de forma que elas entenderam a sua missão, mas não só entenderam. Eles compraram a sua missão e decidiram continuar a sua caminhada. E falando assim até parece algo fácil. Se você parar para pensar, beleza, vou continuar uma missão. Mas não era qualquer missão, era uma missão para a qual, se você escolhesse seguir, seria perseguido. Poderia ser morto, açoitado, apedrejado, exilado. E essas pessoas não hesitaram em prosseguir
com essa missão. Tamanho foi o impacto do amor de Jesus nos seus corações, na sua alma, no seu espírito. Imagina se a nossa igreja, e aqui eu falo da igreja do Senhor, não da plenitude, conseguir tocar as pessoas com o amor de Cristo. Qual vai ser o impacto disso na nossa casa? Qual será o impacto disso no nosso trabalho, nos nossos círculos de amizade, na nossa sociedade? Imaginem pessoas tocadas por um amor que convence do pecado, mas não um amor que desmerece, um amor que sabe cuidar, um amor que não está ali para apontar o erro, simplesmente, que está ali para curar, para literalmente transformar. Se a nossa sociedade for tocada por esse amor que um dia te tocou, porque eu sei que te tocou, nós viveremos tempos de paz, viveremos tempos de graça. E o que eu quero falar aqui é sobre algo que é totalmente alcançável. Porque falando dessa forma, especialmente se você for olhar para o mundo, parece uma utopia. E a filosofia vai caracterizar talvez o amor como algo líquido, né, que se desfaz, que não tem forma, que não é alcançável, porque ninguém é de ninguém, porque as pessoas não conseguem de fato uma plenitude de sentimento, mas a Bíblia não diz isso. A nossa fé precisa estar lá em 1 João 4,8, porque Deus é amor. Deus é amor, e por Ele ser amor, eu preciso também ser amor. Sendo amor, você ganhará almas, vidas. E aqui eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de libertação, eu estou falando de famílias restauradas, eu estou falando de um novo futuro para aquela pessoa que ninguém acredita. Isso é lindo. Um dos tópicos que eu coloquei aqui diz assim: o amor que transforma e capacita, e está lá em Atos 2, 42 a 47. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu acabei nos dias posteriores, vindo à igreja, né, nos cultos, na célula, e todas as coisas que eu ia falar foram faladas na quarta-feira, foram faladas na célula, no domingo pela manhã e agora no domingo à noite. E quando Deus ele quer falar alguma coisa à sua igreja, Ele não se importa em ser repetitivo. O povo precisou ficar 40 anos no deserto, rodando no mesmo lugar, para que entendessem que enquanto eles não obedecessem a Deus, eles iam continuar ali. Então Deus ele não cessa de repetir aquilo que você precisa aprender. Então eu também não vou cessar de repetir aquilo que Deus quer falar ao seu coração e ao meu coração. Eu gosto muito desses versículos, eles me lembram muito do que a gente vive em célula. Então vamos ler juntos também? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você não acha isso lindo, tem alguma coisa errada. Tem que ter. E esses apóstolos, que agora apóstolos, não mais discípulos, por terem sido tão alcançados por essa graça, não se contiveram, eles precisavam ir, eles precisavam levar essa mensagem de vida, de esperança, de amor. Não cabia mais neles, eles precisavam que todos ouvissem aquilo que havia transformado eles. Aqui se iniciava a igreja do Senhor, como nós conhecemos hoje. O modelo de igreja que Cristo formou, através daquele que Ele fez questão de formar também. Eles iam de casa em casa,
compartilhavam daquilo que tinham, do pão, oravam uns pelos outros. E a nossa sociedade não está mais acostumada com isso. É cada um no seu canto. Quando eu estou na minha casa, eu estou no meu refúgio, na minha paz. Eu não quero nem pensar no próximo quando eu estou lá. Só que o evangelho que Deus nos convida a viver é algo para olhar para fora de si. Olhar para a necessidade do outro, é entender que às vezes o Alexandre não vai estar legal. E eu preciso estar perto dele. Porque um dia, o amor de Cristo me alcançou. O amor de Cristo me refez. Só que, quando eu começo a viver a rotina do Evangelho, eu me esqueço de onde Deus me tirou. Eu me esqueço quem eu fui. Eu me esqueço que eu precisei dessa graça e desse amor, dessa compaixão. Mas isso é algo que nunca pode fugir dos nossos corações. Porque no momento em que você esquecer disso, você vai deixar de viver o Evangelho. Cristo, ele foi um cara muito centrado. Se a gente pega para ler a Bíblia, a gente vê que, cara, se eu tivesse nessa situação daqui, sei lá, eu que sou meio explosivo, iria mandar a pessoa pastar, então não ia saber como agir, eu não ia conseguir perdoar essa pessoa que ia me trair, mas ele deixa claro o porquê devemos imitá-lo, porque ele viveu na prática tudo aquilo que ele mandou a gente fazer. Então, quando Cristo chamou essas pessoas, ele não convidou achando que seriam as pessoas perfeitas, assim como nós não somos. Mas Cristo chama pessoas dispostas a prosseguir, a continuar com a sua missão. E a missão de Cristo não acabou. Enquanto houver vida nessa terra, a missão de Cristo estará também viva. E você é o portador e a portadora dessa mensagem. Para que nós sejamos a igreja do Senhor, nós precisamos ir além do templo. Igreja e templo são duas coisas completamente diferentes. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Eu gostei da resposta, porque ninguém falou sou eu. Igreja é corpo, corpo não é sozinho. E para que a gente viva o que está aqui, a gente tem que ir além disso. Paredes. Deus nos deu um novo tempo para vivermos. Ele está realizando um sonho, como o pastor Roberto falou domingo pela manhã. É um sonho que vem sido construído ao longo dos 20 anos que já se passaram, que talvez, se olhar para 2 anos atrás, parecia inalcançável. Mas ele não está nos dando um novo templo para nos gabarmos dos nossos metros quadrados. Nossa, olha só, olha a estrutura. Ele quer que nós apacentemos as suas ovelhas. E apacentar a ovelha significa amar, porque a ovelha dá trabalho. Eu dou trabalho. Quando nós chegarmos ali, não pensem vocês que uma chave vai virar. E que de repente você vai passar a ser outra pessoa. Não. Essa chave é manual, não é automática. Precisa entrar na nossa cabeça que amar pessoas é primordial, ou seja, o primeiro. E eu vou chegar lá, num versículo que nos mostra que é literalmente a nossa base. Mateus 22, 37 a 39. Aqui é o resumo dos mandamentos, né? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. Então vamos lá. Amar a Deus parece algo fácil. Por quê? Ele nos amou primeiro. E Ele é um ser superior.
Ele é alguém que está acima de tudo e de todos. Mas quando eu olho para o meu próximo, né, Alexandre? Você é fácil de amar, cara. Quando eu olho para o meu próximo, a coisa fica um pouco mais difícil. E por vários motivos. O pastor Roberto bem disse pela manhã que o nosso próximo, ele carrega defeitos, ele carrega falhas, ele é uma pessoa difícil de lidar, assim como eu também sou. Não, você não é difícil não, eu recuso a dizer isso. Mas um dos motivos, e que a gente geralmente não se atenta, é que o mandamento diz assim: amarás o teu próximo como você se ama. Você já parou para pensar que sem se amar, você não consegue de fato entregar um amor verdadeiro? Você já se perdoou por tudo aquilo que você mesmo fez? Quem tem poder para perdoar é Deus. Mas se você não liberar o perdão sobre o seu interior, você vai continuar amarrado àquilo que você fez, àquilo que você um dia viveu. Para viver o mandamento de Deus, você precisa começar pelo básico. É o básico, o mandamento. E Jesus ainda resumiu em 2, o que eram 10, e que antes era um montão. Esses mandamentos fazem com que nós tenhamos, primeiro, uma análise do nosso relacionamento com Deus, o nosso Senhor. Eu preciso amá-lo acima de tudo. Depois eu preciso me conhecer, me amar, me perdoar, para que eu possa me relacionar com o meu próximo. Eu não sou estudante de psicologia, gosto da área, mas não tenho propriedade nenhuma para falar. Mas eu posso falar daquilo que eu vivi. Enquanto você não se perdoar, o peso dos teus erros que Deus já perdoou vão continuar te amassando, te sufocando. E você precisa viver o novo de Deus. Lembre-se que as bênçãos do Senhor, a graça de Deus, a libertação, a cura, tudo aquilo que Jesus fez na cruz também foi para você. Porque a gente costuma falar para o outro. E a gente acaba não recebendo para nós. E se eu não recebo, eu não posso dar. Essa é a importância de você começar por você. Existia uma mulher, que a Bíblia narra a história dela, a mulher samaritana. Ela estava tão amarrada pelos seus pecados e pelo peso dos seus erros, que ela ia buscar água num momento em que ela sabia que não ia encontrar com ninguém. Porque ela sabia que no momento que as pessoas observassem, automaticamente ela seria julgada, porque as pessoas conheciam a sua história. Mas um dia, essa mulher foi encontrada por um cara que pediu água. Ela não entendeu nada. Mas resumindo a história, no final de tudo, o que aconteceu? Ela esqueceu de todas as coisas que ela já tinha vivido. Ela esqueceu que as pessoas julgavam ela. Ela esqueceu de todas as amarras que Satanás tentava colocar sobre ela. E o que ela fez foi correr para contar do amor que ela acabou de receber, porque aquele amor foi maior do que tudo aquilo que ela já tinha visto. Ela já não se importava mais se deveria adorar no monte ou na igreja, no templo. Ela já não se importava mais se aqueles pecados dela eram tão grandes de fato, porque ela encontrou algo que a perdoou. Ela encontrou alguém que a amou. Jesus nos ama a ponto de nos corrigir em amor, em graça e em sabedoria. E a igreja do Senhor precisa aprender a amar em graça, em sabedoria e principalmente sem condenação, porque Jesus não condenou a pessoa. E por isso ela foi alcançada pelo amor de Cristo. Se Jesus a tivesse condenado, talvez a reação dela seria outra. Pô, eu já venho aqui para buscar água num momento em que não tem ninguém, esse camarada ainda vem apontar os meus erros e me condenar.
deixa isso para lá, vou arrumar o que fazer. Mas ele amou aquela mulher de maneira que ela se esqueceu de quem a sociedade falou que ela era. Então o teu amor pode curar alguém. O teu amor pode libertar alguém que está anos em cativeiro interno. E talvez você nem saiba disso. Mas a igreja costuma cair num erro, que é o erro não é julgar o erro das pessoas, e sim condená-las. Então eu posso de fato julgar, eu tenho essa capacitação. Será que você tem? Porque para você chegar no ponto que Jesus chegou de falar, verdade, disseste bem, tu não tem marido mesmo não, tu já teve 5 e esse que está contigo nem é teu. Tu consegue se imaginar falando isso para alguém? E a pessoa tranquilinha ali, caraca, é verdade, né? Não é meu mesmo não, mano. Eu não consigo. Se eu falar isso para alguém, capaz de eu não sair muito bem da história. Mas ela entendeu o que ele queria falar, porque primeiro ela foi amada. Ela foi envolvida por algo tão grande, tão maravilhoso, que ela nem se importou com o que Jesus estava falando dos erros dela. E ela ainda disse assim para ele, vejo que tu és profeta. Você sabe mesmo do que eu estou passando. Então não caia no erro de achar que você pode sair por aí apontando, não, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso só porque Jesus fez. Ele amou primeiro. O amor vem antes de todas as coisas. Amém? Outro tópico, unidos pelas semelhanças e fortalecidos em nossas diferenças. Antes, uma frase que me tocou muito e que a história é engraçada, eu estava dormindo, eu acordei, tem que anotar essa frase. Anotei e voltei a dormir. E eu não ia falar a frase, está vendo como é que essas coisas são? O amor que te alcançou não pode parar em você. Cristo, quando morreu, ele não morreu por mim, ele morreu por nós. Então, se eu fui alcançado por esse amor, eu quero que ele alcance o nós, o nosso bairro, o meu trabalho, a minha casa, a minha família, aquelas pessoas que eu, na minha ignorância, acho que nem tem salvação, porque a gente é assim, a gente olha para as pessoas e fala, pô, fulano, esquece, não vou nem convidar para a igreja. Às vezes da nossa própria família. Mas o amor que Cristo te entregou não pode parar dentro de você, porque não foi a intenção dele que isso acontecesse. Ele quer que você transborde. E no seu transbordar, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação de pessoas, que não pare em nós o amor que Cristo nos deu. Amém? Então vamos lá, unido pelas nossas semelhanças e fortalecidos em nossas diferenças. Romanos 12, 4 a 5. Nossa, o pessoal da mídia é muito rápido, cara. Minha namorada, né? Por favor. Vamos ler. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm as mesmas operações, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, aqui nós somos entendidos como um corpo, como eu havia falado no começo. Um corpo é feito de muitos membros, membros diferentes, com funções diferentes. Isso não significa que são membros com menos importância. Amém? Membros diferentes, porque eles se complementam. Quer ver um exemplo? As minhas pernas são diferentes, né, mas elas têm a mesma função. Se a minha perna esquerda quiser ir para a direita, para cá, e a minha perna direita quiser ir para a esquerda, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair. Se a minha perna esquerda quiser ir para a esquerda, e a direita para a direita, o que vai acontecer? Eu vou cair ou então vou continuar no mesmo lugar. Aqui, ó. As forças opostas estão se anulando aqui. A igreja não é diferente disso. Somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, temos criações diferentes, temos propósitos diferentes, temos gostos diferentes, mas nós temos muitas coisas em comum. E o que deve importar mais quando nós somos igreja é aquilo que realmente importa. Nossa, filosofei. O que importa é o importante. Ó, corte da mídia. Lá para o Instagram.
Mas agora falando sério, o importante é aquilo que nos une, o amor de Cristo por nós e a nossa missão e propósito, que é estender o propósito de Cristo até que Ele volte, para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu nunca vou conseguir fazer isso num lugar onde as pessoas estão preocupadas se um prega bem e outro não prega, se um fala em línguas e outro não fala, se um acha que é melhor Paulo e outro acha que é melhor Apolo. Estão lembrados dessa passagem? A igreja de Corinto era uma igreja que era tão efusiva nos dons, mas tão efusiva, que ela deixou de se preocupar com o que realmente importava. E uma igreja que deixa de se importar com o amor, é uma igreja que precisa ser exortada, como Paulo fez. É uma igreja que precisa ser colocada de volta na linha, no caminho. Precisa tomar o seu rumo de volta para a cruz. Quando Jesus morreu por nós, você acha que Ele estava se importando se num domingo à noite você estaria ou não falando em línguas? Cristo se importa com aquilo que você vive, com aquilo que você mostra, com o amor que você prega, com o seu testemunho. Uma igreja que semeia o amor, colhe os frutos que Cristo disse que ela colheria. Colhe graça, colhe abundância, colhe abastança de pessoas sedentas. E pessoas sedentas não é por dinheiro, não é por bênçãos materiais. Pessoas sedentas para se entregarem por isso aqui. Pessoas que almejam viver. Já estou tomando uma chamada aqui, ó, o tempo. Obrigado, Bia. Sem você eu não conseguiria, tá vendo? O amor está no ar. Então, as opiniões, os gostos e essas diferenças que pouco importa não podem ser um empecilho na nossa caminhada. Se o meu irmão gosta de azul e eu gosto de preto, pouco importa. Agora, algo muito importante que Deus tocou no meu coração para falar é que os nossos erros não são diferenças. Erro é erro, diferença é diferença. Se eu sou uma pessoa soberba, isso não é uma diferença, é um erro. Se eu sou uma pessoa que não sabe tratar bem o outro, é um erro, não uma diferença. Porque às vezes a gente se esconde atrás dos nossos erros e fala assim, não, me respeita, eu só sou diferente de você. É a síndrome de Gabriela do crente, né? Eu nasci assim, nem tenta mexer porque foi a minha criação. E aí vai entrar num ministério, ninguém quer estar com aquela pessoa. Ninguém quer ficar perto dela porque ela não consegue dar um bom dia sem ser grosseira. Já viu isso, a pessoa que dá o bom dia, que pede licença, mas mesmo assim é grosseira? Eu fiz isso uma vez no shopping, eu até perguntei para a Bia, Bia, eu acho que eu pedi licença de uma forma tão grosseira. Fui grosseira? Ela, não, você só falou um pouco mais alto, eu já fiquei assim, caraca. E o que importa é que quando nós somos corpo, nós precisamos olhar para o nosso irmão com um olhar de esperança, de amor, de empatia, de cuidado, porque foi isso que Cristo fez com você. Vivendo fora da bolha. Esse daqui é muito legal, Romanos 3, 22 a 24. Já está lá, ó. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E um dos maiores erros de quem é cristão há muito tempo é justamente se acostumar com tudo o que acontece. Você vai vivendo durante 10, 15, 20 anos e de repente você até esquece que é pecador. Você acha que se levantar a mão, Deus puxa. Você para do lado das pessoas e se ouve uma palavra errada, o irmão falando Bíblia, você já fica... vou sair daqui dessa roda de escarnecedores. Não. A essência do Evangelho é nunca se esquecer que todas as coisas que nós recebemos de Deus foram pela graça. Se não fosse a graça de Deus, onde você estaria? Se não fosse o amor que te alcançou, onde eu estaria? Eu sei onde eu estaria. E eu sei que se eu estivesse lá hoje, talvez eu não estaria nem mais vivo.
Porque Deus é tão misericordioso que Ele te tira de onde Ele sabe que vai te destruir, mas Ele respeita totalmente a sua vontade. Você só sai de lá se você quiser, mas Ele te dá todas as ferramentas possíveis para que você faça isso. E essa espécie de bolha que a gente acaba criando afasta as pessoas que precisariam estar olhando para nós e dizendo: eu quero ser igual àquele cara, eu quero viver o que ele vive. De repente, uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho, mas que com o seu testemunho conseguiu identificar em você algo diferente. Tem uma graça naquele cara. Tem algo que faz dele uma pessoa diferente das que eu conheço. Uma pessoa soberba nunca vai ter isso. Sabe por quê? Porque ela automaticamente assume a glória para si mesma. E nesse momento que ela trouxe a glória para si, Deus já não está mais na jogada. E quem fazia a diferença era Deus, não era a pessoa. Se você olhar para mim sem Deus, você vai ver um miserável. Se você olhar para mim sem Deus, você vai ver alguém sem esperança. Se existe um brilho em mim e em você, esse brilho foi colocado pelo Espírito Santo. Foi colocado pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Então, não podemos cair na besteira, no erro de tomar essa glória para nós mesmos. Sejamos pessoas alcançáveis, que estão disponíveis a ajudar. Porque pessoas que estufam o peito, o nariz para cima, tem até aquela passada de jogador, a falar que é brabão, elas não vão conseguir demonstrar o que Cristo queria que elas vivessem. Portanto, também não vão conseguir alcançar vidas, que é o mais importante. Aqueles que Cristo separou só foram pessoas especiais, porque Ele imprimiu o seu caráter neles. Então nós precisamos desse caráter para viver. E reconhecer isso é algo que dói, porque implica dizer que em mim não há nada de bom. E admitir isso, para muitas pessoas, inclusive para mim, é algo confrontador. Será que eu sou ruim mesmo? Mas, eu só atravesso a rua com sinal vermelho e na faixa de pedestre, tá? Eu não furo a fila do salgado na escola. Sou uma pessoa excelente. Eu não falo mal de ninguém, já ouviu isso? Eu faço caridade. Mas o pecado, ele nos fez pessoas que precisavam ser resgatadas. Pessoas que não podem viver numa bolha, porque se viverem nessa bolha, não vão alcançar aquilo que pregam, a salvação, aquilo que importa. Os teus dons e os teus talentos foram dados por Deus para servi-lo, para adorá-lo e para servir ao corpo que você faz parte. Se você canta muito bem, glória a Deus, eu canto muito mal. Mas eu adoro a Deus como eu posso, né? No meu cantinho ali, na bateria, a Anny está falando, na bateria, com os pratos. Mas o dia em que você tomar a glória do canto para você, ou do pregar, ou do falar, ou do amar, ou do cuidar, ou do sorrir, porque sorrir é um dom, eu não sei sorrir, minha boca é torta, eu não sei, eu sou esquisito. E tem gente que tem esse dom de felicidade, de amor, de sorrir, todo mundo, nossa, eu sinto a presença de Deus nessa pessoa. Quando eu dou um sorriso, eu olho para a câmera e falo, caraca, eu vou ter que usar um Photoshop aqui, a Bia vai querer postar essa foto, eu vou ficar constrangido. Mas o dom que Deus te deu é para servi-lo, não é para se exaltar. Precisamos sair da bolha, do achar que eu sou alguma coisa, que eu posso viver sozinho, que eu sou suficiente, que eu sou melhor que o meu irmão. Essa bolha não nos pertence. Amém? Vamos estourar. Gerando vida, não medo. 1 João 1,
9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 5,16. Vamos ver se a mídia está rápida mesmo. 1, 2, caraca, muito rápido. Vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia por si só já é a mensagem, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, se confessardes os seus pecados uns aos outros, gerando vida e não medo. Quando eu falei que você precisa ser uma pessoa alcançável, não é por causa de Deus. Deus tem acesso a você. Ele te conhece por dentro e por fora. A sua mente, o seu coração e a sua alma. O seu espírito. Mas eu preciso olhar para você e me sentir amado. Ela me ama. Eu me senti amado. Mas você precisa me amar da mesma forma. Eu preciso te amar da mesma forma. Porque a igreja não foi feita para receber as pessoas que já têm o seu nome escrito no caderninho de membros. Ela foi feita para receber os doentes, aqueles que estão oprimidos, que precisam de cura. E como uma pessoa doente vai olhar para outra, pedir ajuda e ser julgada? Eu iria embora. Pô, se eu estou aqui para ser curado e o camarada está me esculachando, eu vou sair. Então, ser alcançável é primordial para que você gere vida. Quem não consegue fazer isso, desculpa a palavra pesada, mas vai gerar morte. Porque talvez essa pessoa que não recebeu o amor nunca mais retorne. E o não retornar vai sair das minhas mãos, porque eu não amei. Eu. E quantas vezes a minha falta de amor já afastou alguém? Pesado, né? Mas é a realidade. Quantas vezes a minha falta de amor matou os sonhos de alguém, a esperança. E a igreja do Senhor precisa ser a chama que acende, e não o vento que apaga essa esperança. Não adianta virmos aqui de domingo a domingo, quarta-feira, quinta-feira célula, segunda-feira célula, terça-feira célula, sexta-feira ensaio do louvor, se você não entender que a responsabilidade parte de vocês, de mim. Porque a partir do momento que eu tomo para mim essa responsabilidade, eu assumo que eu não sou mais vítima. Eu já recebi esse amor, então agora eu sou um agente de salvação. Eu preciso me preocupar em ser maduro o suficiente para entender que, mesmo com os meus problemas, mesmo com aquilo que me afeta, mesmo com as minhas dores, e mesmo se eu recebi uma palavra ruim, eu continuo tendo uma missão. Eu continuo precisando amar. Porque quando a gente não recebe amor, a gente se coloca num papel de vítima, desculpa. É a palavra. E o papel de vítima é o seguinte. O irmãozinho falou que eu semitonei no louvor, que eu toquei a bateria muito forte, estavam reclamando. Estou magoado. E aí? Agora você não precisa mais amar? Você não precisa mais perdoar? Você não precisa mais viver o que está escrito aqui, porque você não se sentiu acolhido? Me desculpa dizer, isso vale para mim, primeiramente. Mas quando você recebe a Cristo, você recebe uma responsabilidade. E a tua responsabilidade não vai cessar nunca. Se você está esperando uma boa praia, com uma vista para um pôr do sol maravilhosa, talvez a gente alcance isso no paraíso, se lá tiver praia. Acho que vão ter coisas melhores, né? Mas aqui nós precisamos de maturidade. Você que já serve a Deus, precisa entender que Ele te chamou para algo maior do que aquilo que você pode oferecer. E para isso, você vai precisar renunciar de muitas coisas, inclusive desse papel de vítima. Quando a gente fala de pessoas buscando ajuda, isso pode se referir também a nós. E essas pessoas nem sempre, e na minoria das vezes, elas estão buscando alguém que tem diplomas,
capacitação técnica, alguém que tem um doutorado, um MBA, uma pós-graduação, elas querem pessoas dispostas a ajudá-las, a amá-las, a cuidar delas. E quando nós formos para lá, vocês acham que esse número de pessoas aqui vai ser o mesmo? Ali tem espaço, acho que para botar quase que 10 vezes o nosso número de membros. Então, acho que aqui é a nossa escola para aprender a amar, se você ainda não começou. Se eu ainda não aprendi a amar aqui, ali eu vou ter um pouco de dificuldade. Se eu não aprender a amar aqui, o pior de tudo. Se aqui eu posso matar uma pessoa com a minha falta de amor, lá quantas serão? 200? Quantas pessoas eu vou perder por algo que eu negligenciei? Eu já estou acabando. O amor é a resposta. Colossenses 3,14, já está até lá. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele é a brisa suave que Deus nunca cessa de soprar sobre nós. Só que a brisa, ela só é percebida se você parar. Opa, tem algo aqui. Aqui eu estou sentindo a do ar-condicionado, mas se estivesse lá fora, teria um ventinho bem suave. Quando você deixa de prestar atenção nele, parece que ele some. Ele é sutil. Está nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. E ele é muito além do que um sentimento. É uma escolha que requer sacrifício na carne. É uma brisa suave que tem poder para salvar, para curar e transformar. Então, quando eu olho para o amor, eu só consigo pensar: vale a pena viver sem amor? Vale a pena viver em desentendimento, em intrigas, em brigas, perdendo tempo com coisas que são banais? Se meu irmão votou no candidato A ou B, se ele vestiu a roupa B ou C, se ele é careca ou se ele tem cabelo, não vale a pena. Quando eu perco tempo com essas coisas, eu deixo de me importar com o que realmente importa. E assim como o amor ele é suave, o tempo também é. E quando você menos esperar, ele passa. E quando você olhar para trás, o que você vai ter visto? Uma fila de pessoas olhando para você em gratidão: cara, muito obrigado por ter me amado. Ou sua mão cheia daqueles que poderiam ter estado sob o seu cuidado, sobre o seu amor e não estiveram. Um arrependimento ou a certeza de que você cumpriu aquilo que Deus te ordenou. Todos nós queremos ser amados, essa é a verdade. Todos nós queremos ser perdoados. Quando eu erro, a primeira coisa que eu penso: tomara que fulano me dê aquela moral, né? Tomara que ele seja compassivo comigo, que ele me perdoe e até esqueça do que eu fiz, para que a gente se relacione de forma natural, como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente troca o lado da moeda, é mais complicado. Quando o outro erra comigo, parece que o amor some. Eu esqueço. Eu esqueço que eu preciso amar. Eu esqueço que é um mandamento. E eu esqueço que, se eu não amar e perdoar, eu também não serei perdoado. Eu esqueço que eu fui alcançado por esse amor sem merecer. E se eu não replico isso, a mensagem que eu quero dizer é a seguinte: eu sou melhor que você, cara. Eu não preciso te amar. E é isso que a gente quer passar como a igreja do Senhor. A noiva, que nós gostamos tanto de dizer, né, que somos a noiva do Senhor. Somos o povo santo que vai subir com Ele, como diz lá em Apocalipse. E em coisas tão sutis, a gente acaba perdendo o que é primordial. Portanto, não espere partir do outro o amor. Porque pode ser que do outro ele não venha.
como você já deve ter vivido isso. Pô, eu tento amar essa pessoa, ela não me ama de volta, ou então é tão difícil amá-la porque parece que eu estou lidando com uma pedra, não tem sentimentos, não expressa amor de volta. A Bíblia não disse que você precisa esperar ele te amar para você amar a ele. O mandamento é claro. Amém. Então é cada um falando, eu preciso amar. Não sou eu esperando, não, vou esperar ele me amar, porque aí vai ser mais fácil de eu amar o Alexandre de volta. Assim, se você um dia for excluído, torne-se a pessoa mais agregadora que você conhece. Se você se sentiu menosprezado, faça questão de exaltar aqueles que estão passando pelas dificuldades. Se você se sentiu desprivilegiado de alguma forma, excluído, vá até aqueles que estão à margem da sociedade e mostre a eles que eles são amados. Se você não se sentiu cuidado pela igreja, que parta de você, porque você recebeu o amor de Cristo. Você tem essa responsabilidade. Quando eu espero vir do outro, eu me travo, porque se o outro não fizer, eu não faço. É birra de criança. E pode ser que Cristo volte e você não tenha feito, e aí eu sinto te dizer, eu e você ficaremos se a gente agir assim. Mas quando parte de mim, eu quebro o ciclo. Se meu pai não me amou, eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou fazer com que ele sinta o que é amor. E talvez aí ele seja transformado, e se não for também não é culpa minha. O meu papel é amar. Se aquela pessoa fez questão de me excluir, eu vou ser agregador com ela quando ela precisar. Eu vou prestar mais atenção aos detalhes, e vou também tentar me inserir melhor, porque esse é meu papel. Se alguém zombou de mim, ou então contou alguma mentira sobre mim, eu vou perdoar essa pessoa, porque esse é o amor e a graça que Cristo me ofereceu. Você dá aquilo que você tem, o que você tem dentro de você, o que eu tenho dentro de mim. A transformação de Cristo é em quem nós somos, e a partir disso, você terá algo a oferecer. Caso contrário, nós vamos continuar dando aquilo que nós já temos. Eu tenho medo de dar aquilo que eu tenho, porque eu me conheço. Eu tenho medo de me relacionar com a Anne, sem a graça de Cristo e o amor dele, porque talvez se ela pisar no meu pé, eu vou querer pisar no dela também. Dente por dente, olho por olho, a lei de Talião, todo mundo conhece, está na Bíblia também. Mas a graça, ela nos convida a enxergar o outro, como Cristo enxergou. Não fosse assim, ele não teria morrido por você, nem por mim. Uma igreja que ama, vence em Cristo, pela sua graça e pelo seu amor. Você quer vencer em Deus? Escolha amar. Escolha olhar o outro com um olhar de graça, assim como você deseja ser enxergado. E se Deus tem repetido tanto isso nessa igreja, talvez é porque o que Ele tem para nós é tão grande, que o nosso amor precisa expandir e ampliar. Sabe por que essa igreja tem amor? Eu fui amado aqui, é por isso que eu estou aqui. Eu fui acolhido. E você também foi. Você tem uma história. E se você entrou aqui sem conhecer a esse Deus e está estranhando esse amor incondicional, que olha para você com todos os seus erros e continua te amando, eu te convido a conhecer esse amor mais de perto. Talvez você tenha sido rejeitado, mas o amor de Cristo, ele te insere nessa família, e não como qualquer coisa, como filho. Talvez você tenha sido esquecido, mas o amor de Cristo nunca te esquecerá. Talvez as pessoas não enxerguem o seu potencial, mas Deus literalmente morreu por você na pessoa de Jesus Cristo. E Ele falou assim: aquele ali é meu filho. O meu sangue vai ser derramado por ele, porque eu vejo nele a minha criação. Você é a criação de Deus.
E se você ainda não se enxerga assim, eu convido que você chame esse Deus para fazer aquilo que Ele fez com todas essas pessoas aqui. Chame esse amor para a sua vida. Permita que Ele te transforme. Permita que Ele te use para transformar outras pessoas. Isso é lindo. A capacitação de Deus na nossa vida para gerar transformação no outro é algo que nos faz ver o amor dele em pessoa, em você, em mim. Você tem a chance hoje de aceitar esse amor, mesmo que você já tenha aceitado a Deus como seu único e suficiente Salvador, a Cristo como aquele que se entregou pelos seus pecados. Talvez você ainda não esteja vivendo o amor dele na sua plenitude. E eu quero pedir licença para o pastor Roberto, se eu puder convidar o pessoal aqui à frente. Se você acha que dentro de tudo aquilo que foi dito hoje, você ainda não conseguiu se enquadrar nesse amor, ainda não conseguiu entender nas suas questões internas, não conseguiu avaliar dentro de você o amor de Cristo, vem aqui à frente. Se você acha que é necessário que esse amor de fato transforme a sua vida, vem aqui. Eu quero orar por você, porque é esse amor que vai fazer a diferença nesse bairro. É esse amor que vai usar aquela igreja, essa igreja, para transformar vidas. E talvez você ainda não tenha entendido a importância disso. Não é vergonha. Não é vergonha. O amor de Cristo é um sentimento complexo de entender. E talvez você não queira se expor. E está tudo bem. Mas faça essa oração comigo, daí de onde você está. Para que o amor de Cristo, na sua plenitude, transforme o seu e o meu interior. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra por si só já falou. Os corações, Pai, ouviram aquilo que é importante, que é o Teu amor e a Tua graça. É aquilo que não nos permitiu sermos consumidos pelos nossos pecados. E que esse amor nunca, Deus, se separe daquilo que nós somos. Que Ele esteja em nós assim como Ele está em Ti. E que nós sejamos um no outro, assim como o Senhor é um com o Pai. Para que haja em nós vida, vida que gera transformação, vida que gera mais vida, vida que transforma bairros, que transforma pessoas, que transforma famílias, vida que superabunda no pecado, que transforma um pecador em alguém capacitado pelo Teu Espírito Santo em ajudar outros pecadores a serem redimidos pela Tua graça. Deus, os corações aprisionados pela falta de amor, Senhor, que não conseguiram por algum motivo entender, Deus, quão precioso é o Teu amor e a Tua graça por nós, aqueles que não receberam o amor de Pai, aqueles que não tiveram cuidado da sua família e que não conseguem sentir, Pai, aquilo que o Senhor quer para eles. Em nome de Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas, Pai. Que o Senhor quebrante os corações a ponto de que haja uma reflexão interna, Deus. Que a Tua luz, Pai, ilumine a nossa escuridão interna, Pai, a ponto de que nós consigamos enxergar que não somos nada sem o Teu amor, sem a Tua graça e sem a Tua compaixão e justiça. Deus eterno, eu sei que o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, é tempo de transformação, de renovo, de cura e de libertação, Pai. Eu não posso sair daqui hoje sem entregar a Tua palavra, Deus. E eu sinto que aqui tem pessoas precisando do Teu amor, Jesus. Aqui tem pessoas que precisam, Pai, serem alcançadas pelo mesmo Deus que a mulher samaritana foi alcançada, Deus. Pelo mesmo amor que transformou, Pai, pessoas de coração duro em pessoas de coração humano.
que receberam a Tua graça, Pai, e que por isso não se contentam em viver dentro de quatro paredes, que precisam viver a Tua graça constantemente, enxergando dentro de si mesmas aquilo que o Senhor mesmo criou, Deus. Então, se há aqui no nosso meio alguém que precisa de libertação, Pai, que o Senhor comece a quebrar as correntes, Deus, que o Senhor comece a mostrar que o Teu amor não impõe nada, o Teu amor é a coisa mais voluntária que existe, porque nós não somos obrigados a Te devolver nada, porque o Senhor simplesmente é amor. O Senhor nos amou primeiro, mas a Tua vontade, Pai, é que nós estejamos debaixo do Teu aprisco, do Teu cuidado, Pai. A Tua vontade é que nós sejamos um com o Senhor, uns com os outros, e para vivermos isso nós precisamos de Ti, Pai. Nos batiza com o Teu amor, Senhor. Nós não nos contentamos em ficar na mediocridade, Deus. A Tua igreja já recebeu a bênção material, Pai. Nós precisamos ser capacitados espiritualmente. Nós precisamos do Teu amor. Nós precisamos da Tua graça, do Teu renovo, Pai. E que o Senhor faça de nós aqueles que serão exemplo para essa geração, Pai. Para essas pessoas que não conseguem por algum motivo viver o Teu amor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e cuida de nós e nos ajuda a cuidarmos uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade.